Falando dessa questão de crescimento, muito vem sendo dito aqui do Brasil que o Brasil perdeu o potencial de crescimento. E aí, quando a gente fala, né, dessa frustração do voo de galinha por aqui, para o Brasil ele crescer numa constante, ter um crescimento relevante após uma década, a gente precisa atrair o investimento em formação bruta de capital fixo, aquele investimento de longo prazo. E parece, né, que o governo Bolsonaro, com o ministro Tarcísio, né, na época, até então ministro, eles conseguiram fazer grandes avanços nessa agenda e esse seria o caminho para o crescimento do Brasil? Olha, assim, eu acho que não só investimento em formação bruta de capital fixo, mas eu diria que crucial para o Brasil é investir em educação. Né? A qualificação das pessoas, é a educação que tira as pessoas do ciclo vicioso e consegue dar um horizonte de vida muito maior. Lógico, isso não é uma tarefa para 1 ano, para 2 anos, é uma tarefa de gerações, da gente tirar uma multidão de pessoas que saem da escola sem ter aprendido a ler ou escrever, ou a compreender um texto, tá certo? Ou fazer contas elementares. Então, eu acho que o potencial do Brasil, por um lado, né, a gente tem um potencial enorme de melhorar a educação, né, e isso fazer, de fato, acelerar o crescimento da produtividade. O investimento é super importante, né? E acho que coisas como concessão, e em particular a lei do saneamento básico, é extremamente importante. Veja, logo antes da pandemia eu fui para a Grécia, né, de férias, passei lá, e eu fui visitar o Museu de Atenas, e lá debaixo do Museu de Atenas tem uma escavação de uma cidade antiga de 2000 anos antes de Cristo. Tá certo? E lá tem uma escavação mostra já essa época, né, essa era de 1000 antes de Cristo, né, um sistema de saneamento e água potável nessa cidade, em Atenas, há 3.000 anos atrás. Né? E a gente está falando no Brasil hoje, em 2022, em que 50% das pessoas do Brasil não tem saneamento básico. É uma coisa que Atenas não resolveu na sua integralidade há 3.000 anos atrás. Tá certo? Esse é o tamanho do nosso atraso e o tamanho da nossa oportunidade. Tá certo? Só a gente investir em saneamento básico, quantas e quantas crianças vão deixar de pegar doenças básicas e com isso vão ter muito mais capacidade de se desenvolver na sua plenitude, porque vão deixar de ser afetadas por coisas que a gente deveria ter erradicado há tanto tempo. Então, assim, saneamento, concessões e tirar o governo de produzir coisas. Não tem por que o governo brasileiro ter uma fábrica de palha de aço. Tá certo? Eu acho que a Bombril fabrica melhor palha de aço do que o governo, não tem porquê. A gente tem fábricas brasileiras do governo federal de palha de aço. Eu não sabia disso. Assim, em que mundo a gente vive que é uma prioridade do governo produzir Bombril? Não existe isso, tá certo? Então a gente tem que caminhar no sentido de o que pode ser produzido pela iniciativa privada, que seja produzido pela iniciativa privada. Que o governo de fato foque em saúde, em educação, em infraestrutura, em segurança. Tá certo? Coisas que são de fato importantes institucionalmente, né, de dar pública, tomar conta de... Porque em infraestrutura está difícil de ver, né, o governo. Na hora que a gente conseguir resolver esse ponto, digamos, institucional, o investimento privado vem. Tá certo? Lógico que tem áreas em que o investimento privado, o custo é grande demais, tá certo? Tem muita externalidade positiva, ele não consegue internalizar as externalidades positivas e não faz sentido do ponto de vista exclusivamente privado investir em certas áreas. Então, para isso existe, de fato, a necessidade de uma coordenação estatal, governamental, né, para fazer com que aqueles investimentos de maior monta sejam viabilizados ao longo do tempo. Isso é verdade, tá certo? Mas você consegue resolver isso via concessão, via PPPs. Então, assim, a gente tem que caminhar para isso. Não tem dúvidas, tá? E a gente está caminhando, acho que a gente deu passos corretos nessa direção nos últimos anos. Acho que a gente vai ter frutos. Por último, assim, porque eu acho importante, tá? O Brasil teve um período de 2014 a 2016 que foi muito negativo do ponto de vista de crescimento. Né? O PIB do último trimestre de 14 até o último trimestre de 16 caiu 7%. Assim, a pior recessão da história do país, desde que os dados passaram a ser compilados em 1901. Não tem nada que se assemelhe a isso. E daí o Brasil, também como consequência desse período, passou vários anos com crescimento baixíssimo. Por quê? Era um período em que as famílias estavam muito endividadas, as empresas estavam muito endividadas. A gente falou o caso da Petrobras, mas não era só ela.
né? E, no final das contas, o governo estava muito endividado, também precisando resolver o problema de endividamento. Então, a gente teve as empresas, além disso, com uma baixíssima lucratividade. A gente foi resolvendo esses problemas ao longo do tempo. As famílias hoje estão muito menos alavancadas do que jamais estiveram. As empresas idem. O governo federal continua um problema, né? Mas eu digo isso porque assim, a rentabilidade do setor privado melhorou muito. Então o Brasil hoje tem mais propício a um ciclo de crescimento mais duradouro. Eu vejo isso, de verdade. Se a política e a política econômica não atrapalharem, o Brasil se caminhar para o lado certo, o Brasil tem esse potencial. Tem o potencial de deslanchar um pouco mais.